Irmãos, por favor, olhem ao seu redor. O que vocês veem? Não é muitos jovens à sua volta? Irmãos, nós estamos alegres de ter entre nós esses jovens tão lindos e tão bem comportados. Na verdade, esses jovens são os nossos futuros pioneiros regulares, betelitas, servos ministeriais, anciãos, até missionários e superintendentes de circuitos. Mas jovens, como será possível atingir esses alvos espirituais? Tem muito a ver em como vocês usam seu poder. Nota como a Bíblia fala da juventude no livro de Provérbios, capítulo 20. Provérbios, capítulo 20, versículo 29, parte A. Diz: a glória dos jovens é a sua força. Sabemos que os jovens muitas vezes têm inveja dos que são mais velhos. Os jovens querem ser mais velhos. Mas sabem o segredo, jovens? Os mais velhos têm inveja de vocês. Por quê? Porque vocês têm força, vocês têm energia, vocês têm toda a sua vida à sua frente e têm tantas possibilidades. Além disso, Jeová e sua organização deseja que os jovens sejam felizes. Em Eclesiastes capítulo 11 diz: Jeová fala essas palavras: alegra-te, jovem, enquanto você ainda é jovem. Mas, jovens, como vocês podem ser felizes? Depende muito em quem você vai imitar na sua juventude. Sabemos que os jovens são excelentes imitadores. Quando nascem, em só 2 ou 3 anos, um jovem aprende um idioma só por escutar e ouvir os outros falando. Então queremos fazer a mesma coisa, jovens, com o exemplo de Jesus. Conhecer tão bem a Ele e seus modos que podemos seguir os passos de perto, como foi falado no discurso do batismo hoje. Ainda assim, às vezes o mundo parece tão atraente que alguns jovens pensam que as pessoas do mundo são alegres. Mas será que são? Olhe, por exemplo, o abuso de drogas. Por que uma pessoa nova, um jovem, vai ficar drogado, embriagado, 10 após 10? Às vezes ficam viciados nessas coisas. Por quê? Porque realmente não são felizes. Até alguns atores e atletas morrem por causa das drogas que eles tomam. Que tristeza! Assim, jovens, queremos encorajar todos vocês a imitar o modo que Jesus usou seu poder por servir a Jeová plenamente na sua juventude. Sabemos que Jesus, ele era perfeito de mente e também de corpo. Mas de que Jesus foi conhecido? Foi conhecido por seu corpo em forma, sua aparência, sua beleza, ou de ser um carpinteiro? Não. Como vimos tão belamente ilustrado ontem no drama, não é? Com 12 anos de idade, ele estava sentado com os instrutores da lei e ele estava fazendo perguntas e mostrando a eles a sabedoria que ele tinha. Como é que Jesus obteve esse conhecimento bíblico? Ele era perfeito, então ele podia lembrar de tudo que ele via, não é? Mas ele tinha de ler a Bíblia, ele tinha de estudar e meditar na Bíblia para ter esse conhecimento. Ainda não foi batizado, não é? Foi no batismo que ele recebeu o Espírito Santo, ele recebeu aquele conhecimento daquilo que tinha acontecido no passado, como quando ele estava nos céus. Mas até aquele ponto ele tinha de estudar diligentemente a Bíblia. Além disso, sabemos que Jesus, ele tinha uma relação pessoal com seu Pai. Porque quando seus pais foram à procura dele e o encontraram no templo, o que ele falou para eles? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai. Jesus, ele não sabia que era o Filho de Deus naquela época, mas ele tinha uma relação pessoal com Jeová. Além disso, Jesus aprendeu o ofício de carpinteiro com seu pai adotivo. Isso mostra que ele não tinha medo de trabalho árduo, na verdade, mas quando chegou o tempo para ele se tornar Messias, ele aceitou essa designação na sua juventude.
Hoje, em nossos tempos, há muitos jovens que têm imitado o exemplo de Jesus por servir a Ele durante a sua juventude. Por exemplo, o primeiro presidente da Sociedade de Teologia, irmão Charles Taze Russell, como adolescente, ele teve muito sucesso no negócio do seu pai. Mas quando ele tinha 17 anos, ele começou a estudar profundamente a Bíblia e decidiu a seguir esse rumo pelo resto da vida. Hoje nós gostaríamos de entrevistar dois irmãos que, durante a sua juventude, usaram as suas forças para servir a Jeová de modo pleno. Primeiro vamos entrevistar a irmã Iwima Aetiwa. Ela serve como pioneira especial na congregação de Deerfield Beach. Irmã Ia, quando começou a servir em serviço do tempo integral? Eu ingressei quando eu tinha 21 anos. Obrigado. E será que a irmã sempre tinha o alvo de servir do tempo integral? Não, irmão. Eu fui criada, na verdade, mas depois de terminar a escola secundária, eu matriculei na universidade e estudei para ser professora. Então, o que motivou a irmã a se esforçar mais no serviço de Jeová na sua juventude? Eu estava assistindo uma congregação em Nova York que tinha várias betelitas. O exemplo deles e o encorajamento do superintendente de circuito e a sua esposa me motivou a matricular no serviço de pioneiro regular. Desde então, eu tenho aprendido português, servi onde a necessidade é maior e recentemente graduei da Escola Evangelizadores do Reino. Excelente, a irmã atingiu muitos alvos espirituais. E então, como a irmã se sente agora sobre a sua decisão que tomou quando era mais jovem? Eu nunca jamais imaginei que eu podia servir como uma pioneira especial dentro dos Estados Unidos. Vendo a mão de Jeová me guiando e me refinando por meio da sua organização, tem fortalecido muito a minha fé. Eu me sinto que eu estou vivendo a melhor vida possível. Excelente, obrigado, irmã. Agora vamos entrevistar o irmão Kenny Jones, que serve como pioneiro do grupo de Sarasota, português. O irmão está no serviço de tempo integral por 9 anos, foi formado na escola de treinamento ministerial e tem servido em Betel várias vezes como trabalhador temporário. Irmão, por que decidiu ingressar nessas modalidades de serviço a Jeová? Como jovem bem novo, eu sinto eu tinha o alvo de ser missionário e ser de ajuda em qualquer lugar que Jeová precisava. Sinto uma dívida para com as pessoas no nosso ministério. Muito bem. E o que ajudou o irmão a fixar esses alvos? Um irmão que foi à escola de treinamento ministerial me encorajou também a matricular nessa escola. E o irmão teve algum desafio? Claro que sim. Eu tinha de manter um olho simples, por exemplo. Estudei para ser um arquiteto, mas quando reconheci que seria difícil atingir meus alvos espirituais, troquei para um curso de 2 anos. Obrigado. E como o irmão se sente agora sobre as decisões que tomou? Estou muito feliz com as decisões que tomei, especialmente porque agora estou servindo no grupo de língua estrangeira, fazendo o que eu me imaginava tantos anos atrás. Sinto cumprido. Ótimo. Obrigado a nós. Na verdade, esses irmãos e muitos outros ao redor do globo estão seguindo o exemplo de Jesus por usar seu poder, sua força na juventude para servir plenamente a Jeová. Então, incentivamos esses jovens, que falamos no início do discurso, incentivamos todos vocês a decidam a fazer a vontade de Jeová durante a sua juventude, durante esse tempo que vocês têm tanta força e tanta energia. Outra vez podemos olhar no exemplo de Jesus. Alguns podem pensar, bem, Jesus era perfeito, não? Mas, verdade, mas sua vida não foi predeterminada. Embora ele era perfeito, ele tinha de decidir fazer o que é certo aos olhos de Jeová. Pensamos em Satanás e os demônios. Eles também foram criados perfeitos, não é verdade? Mas eles decidiram usar seu poder para fins egoístas. Portanto, jovens, Jeová deseja
que vocês decidam a servi-lo. Mas vocês têm livre-arbítrio. Vocês têm a escolha sobre o que vão fazer na vida ou não. Mas veja o apelo de Jeová para os jovens. Outra vez no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 26. Provérbios 23, 26. Filho meu, dê-me o seu coração, e que os seus olhos se agradam dos meus caminhos. Sim, seu Pai Celestial Jeová confia em você e convida você a usar sua liberdade de escolha do modo certo. Mas, jovens, não vai ser fácil. Haverá desafios. Ouvimos o irmão Kenny Jones falar sobre o desafio que ele enfrentou. Também sabemos que quando Jesus ele foi batizado, o que aconteceu? Logo, Satanás tentou a ele. Uma das tentações, ele trouxe Jesus para um monte extraordinariamente alto e mostrou para eles todos os reinos da terra. Que visão, né? Isso foi antes de haver televisões e filmes como hoje, né? Mas podemos imaginar que fosse assim. O que nós chamamos isso? O desejo dos olhos. Mas será que Jesus foi enganado? Não. E por que ele não foi enganado? Porque ele conhecia as verdades bíblicas e ele estava determinado a segui-las. Portanto, jovens, assim imitando Jesus e os outros jovens excelentes ao seu redor, vocês serão bem-sucedidos e terão muitas bênçãos por imitar o modo que Jesus usou seu poder, por servir a Jeová na sua juventude. Agora, irmão Maurice Johnson, da Congregação Sul de Atlanta, apresentará o tema Imite o modo como Jesus usou seu poder, solteiros fiéis.